Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estiverem aqui. Nós podemos fazer uma pergunta. A gente aprende na doutrina espírita, na homeopatia, na psicossomática, que cura é sinônimo de autocura. A cura do corpo físico depende da cura da alma. Então, qual é a função da medicina? E aqui o Espírito Ramatiz, nesse livro fantástico. Olha aqui, esse livro veio a público em 2006 e já era a 15ª edição. É um livro muito rico, rico de informações. E o Ramatiz, nesse livro, A Fisiologia da Alma, psicografia de Hercílio Mais, nos ensina que a medicina só alivia sintomas. Diz o Ramatiz, sem desmerecermos o valioso e abençoado esforço médico, frisamos, no entanto, que o êxito completo da saúde humana há de ser concretizado quando o médico, além de prescrever o medicamento da farmacologia terrena, preceituar o cumprimento integral dos postulados do Cristo. A humanidade terrena nunca está esquecida pelo mais alto, né? Pelos luminares lá da espiritualidade. Inúmeros médicos do espírito passaram pela terra que nos deixaram roteiros de cura definitiva para o nosso espírito. Buda na Ásia, Hermes Trismegisto no Egito, Confúcio na China, Zoroastro na Pérsia, Krishna e Rama na Índia, Jesus na Judéia. Quer dizer, o que acontecia? Eles nos ensinaram, mas nós não absorvemos a profundidade desses ensinamentos, porque no passado a humanidade não compreendia a linguagem técnica e científica. Por isso eles usaram linguagens figuradas. Então, por exemplo, aquela frase, o pecado faz mal ao espírito e o leva ao inferno. A virtude beneficia o espírito e o leva ao céu. E hoje nós já entendemos, que a virtude, como um processo científico, como um processo profilático, sutiliza o nosso perispírito, porque o nosso perispírito, ele é semimaterial. Ele é um intermediário entre o nosso espírito e esse corpo físico. E à medida que vamos adquirindo virtudes, esse perispírito vai se tornando cada vez mais diáfano, menos materializado. É a túnica nupcial da parábola que Jesus contou, ficando cada vez mais limpa. A túnica nupcial é o nosso perispírito. E o pecado? O pecado é o desvio do bem, é o desvio das leis de Deus, é também o ensinamento da parábola de Jesus do filho pródigo, que abandona a casa do pai e vai intoxicando o seu espírito com os venenos psíquicos. Todos nós, ainda agimos dessa forma. E o que são esses venenos psíquicos? O egoísmo, o orgulho, a intolerância, o ciúme, a agressividade e os vícios, em geral, que precisam ser expurgados. E eles são expurgados na forma de doenças. O Ramatiz ensina que o espírito encarnado na Terra é entidade que exige a dor como elemento de apressamento para a luz, de
de aceleramento do nosso progresso espiritual. Mas Jesus nos ensinou que o amor cobre a multidão de pecados. E o Ramatiz escreve: uma vida pura e de serviço amoroso incessante ao próximo volatiliza grande parte dos venenos psíquicos que fomos acumulando no nosso perispírito ao longo das muitas encarnações. O amor volatiliza, evapora esses venenos psíquicos. E aí, como esses venenos psíquicos foram volatizados, não precisarão ser drenados para o corpo físico, na forma de doenças. E as curas de Jesus? Ramatiz explica que quando o espírito encarnado atinge o prazo final do expurgo tóxico, ou tenha se renovado pelo Evangelho de Jesus, basta uma singela prescrição medicamentosa, dada por um médico, por um curandeiro, por um médium, e aí desaparecem os últimos sintomas da doença, né? E aí surge essa cura instantânea. E o povo, né, dá o nome a isso de milagre, né? Milagre entre aspas, né? Uma derrogação das leis divinas. Mas não, o espírito já estava no prazo final do seu expurgo tóxico, ou então ele se renovou tanto pelo Evangelho de Jesus, que essa pequena prescrição medicamentosa já o leva à cura. E o Hercílio Mais pergunta para o espírito Ramatiz, né? O médium que psicografou, né? Hercílio Mais, pergunta para o espírito que ditou a obra, né? Como podemos conhecer os tipos encarnados que já se encontram nas derradeiras existências de esgotamento final dos seus venenos psíquicos para a carne? Como que a gente identifica essas pessoas que já estão, né, nesse período final do seu expurgo de mazelas espirituais? E aí o Ramatiz responde: são pessoas que, mesmo sofrendo as mais terríveis moléstias, são resignadas, são pacíficas, são brandas, são conformadas, diz Ramatiz. Atravessam a vida física, transformando suas dores em verdadeiros hinos de beleza espiritual, animando com sua coragem até aqueles que sofrem muito menos do que eles, né? E mesmo assim, esses que sofrem menos se conservam rebeldes e desanimados. Então, esses espíritos valorosos que estão sofrendo na carne com tanta resignação se tornam exemplos para os rebeldes. E mais, em geral, essas pessoas, né, mais evoluídas, né, já devotam-se aos ensinamentos de Jesus, renunciam às ilusões do mundo material, aceitam as dores e com isso purificam o seu traje nupcial, o seu perispírito, né? Ele vai desmaterializando. Esses venenos psíquicos vão sendo volatizados. E quando desencarnam, partem livres e felizes para as regiões celestes. E aí a gente vê grandes exemplos na história. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Amigos queridos, que a paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima.